Cabo de Santo Agostinho, enquanto acidente geográfico, ele tem uma importância fundamental, porque ele é considerado como sendo o último ponto de separação dos continentes. E ele tem uma característica geológica que é encontrada, né, na África, exatamente do outro lado, no mesmo nível em que se encontra o Cabo de Santo Agostinho. Algumas pessoas dizem que aqui é o lugar do descobrimento e Pinzon seria esse personagem que aqui primeiro chegou. Realmente há muitas versões e precisaríamos de fato levantar concretamente com dados históricos essa história, até para fazer memória, né? Porque quando nós não conhecemos a história, nós não amamos. O patrimônio construído na área militar, você vai ter 5 edificações militares. O Forte São Francisco Xavier de Igaibu, que fica no Pontal de Igaibu. O mais importante nosso, o Forte Castelo do Mar, também é uma edificação militar de 1632. Temos uma bateria de Calhetas e 2 bateriazinhas na Boca da Barra também, chamada Bateria de São Jorge I e Bateria de São Jorge II. O Forte Castelo do Mar, ele é o monumento 001 do Exército Brasileiro. Então, isso é de uma importância que você não tem outra comparação com outros fortes no país. E, fora isso, você tem, pela história da época, do século XVII, você tem sempre junto o que é a igreja e o exército, né? Sempre a área militar e a igreja. E você tem, dentro do que é o parque, a Igreja Nossa Senhora de Nazaré, do século XVII, uma igreja, vamos dizer, uma ruína, que é chamada Capela Velha, que é do século XVIII. Fora isso, você tem o convento e você tem outros pontos dentro da área que contam a história dessa época. A gente acredita que esta igreja é um ponto de luz, né? As embarcações que aqui chegaram tinham essa igreja como referencial, essa cúpula, com esta forma triangular. Então, era um marco, e até assim, de navegação. É uma edificação portuguesa iniciada no ano de 1692 e só concluída em 1731, a Igreja de Nazaré. E anexo à igreja nós temos o convento dos Carmelitas, que foi construída no mesmo período. Esses bens tombados pelo patrimônio, ele tem toda uma característica. Se assemelha do barroco, né? Esta pia assim toda rebruscada. Então são elementos de muita valia para o nosso patrimônio. Nós moramos num lugar realmente abençoado por Deus. Temos as ruínas, né? Temos o farol, temos essas belas praias e essa natureza aqui onde vivemos, né? Muito bonita. O Parque Metropolitano Armando Holanda Cavalcante, que é um parque estadual, ele está inserido dentro do município do Cabo Santo Agostinho e dentro da jurisdição da empresa Suape. Essa parte da história de Suape, de Pernambuco, encravada aqui no Parque Holanda Cavalcante, nós precisamos registrar. Até para que as pessoas que nos visitam, não só os investidores, os executivos, mas principalmente os turistas, possam também conhecer esse outro lado da história de Suape. A FUNCEF é o Fundo de Pensão dos Economiários Federais e que, na década de 90, comprou um empreendimento hoteleiro aqui no Cabo de Santo Agostinho. Neste empreendimento que ela comprou, veio, fazendo parte do empreendimento, um contrato de cessão de uso de uma área de 117 hectares de propriedade do complexo portuário de Suape. Esse contrato é oneroso, né? Era por 99 anos
seria cedido essa área para o fundo de pensão e, em troca, o fundo de pensão administraria e faria a preservação, a recuperação do Parque Armando Holanda Cavalcante. Só que está, como diz aquela história, precisando mais de um cuidado, de um olhado, né, para manter essa riqueza natural mais bonita, como sempre foi. Nesse momento, o Programa de Recuperação e Implantação do Parque, ele está iniciando um processo de trabalho com as famílias nativas, aquelas que viviam dentro dessa área em 79, quando o parque foi criado. Então, existem famílias que já viviam aí desde antes de 79, e essas famílias hoje estão todas identificadas, e o Programa de Recuperação e Implantação está dando início a um trabalho com elas, em especial. O que é que vai acontecer conosco? Quer dizer, eu estou aqui, tenho um estabelecimento, dependo dele, né? Tiro meu ganha-pão dele, e se amanhã acontece uma retirada, vão me tirar desse lugar, me pagam indenização X para sobreviver aonde? E por que me tirar de uma coisa onde eu adoro preservar? Na verdade, é outro desafio nosso, né? De conscientizar essa população, nativos, poceiros, mas também a população flutuante que nos visita, a respeito dessa importância histórica. Daí o nosso desafio agora, né? Divulgar, de identificar, de sinalizar para que as pessoas saibam onde está pisando. Mais ainda, né? Nós temos aqui reuniões periódicas com a liderança dessas comunidades, né? Não só passando as informações importantes que nós destacamos, mas, acima de tudo, a importância que eles possam nos ajudar da conscientização, da preservação desse meio ambiente e, acima de tudo, desse parque histórico. Tentamos trabalhar de uma forma democrática, uma forma que envolva a comunidade, que envolva os empresários, que envolva os estudiosos que estão em Recife, as faculdades, as universidades, para que isso seja facilitado como um produto. E atualmente nós estamos tentando fazer isso. O projeto com os adolescentes visa que eles sejam trabalhados para vivenciarem a recuperação do patrimônio histórico, quer dizer, eles visitam as obras, eles recebem orientações ou aulas, vamos dizer, explicações por parte dos nossos consultores da área de patrimônio histórico. Eles contam essa história depois nas suas escolas, né? O outro projeto do qual eles participam ativamente é o de recuperação de flora e fauna. A gente tem uma área de plantio experimental. A cada 3 meses a gente faz um monitoramento de todas as mudas. Os adolescentes participam disso. O município de Cabo Santo Agostinho faz parte do roteiro que era a antiga Rota da História e do Mar, que era uma rota internacional. Agora eles mudaram para a Rota Mar, Costa e História, que fazem parte do arquipélago de Fernando de Noronha, Olinda, Recife, Jabotão dos Guararapes, Cabo Santo Agostinho e Pojuca. Pojuca tem uma diversidade muito grande. Por ser um município muito extenso, nós temos diferentes distritos com diferentes características. Por exemplo, o Porto de Galinhas, com uma vocação turística por conta do seu patrimônio natural. Porto de Galinha, quer dizer, tem galinha no porto, mas não era galinha, era negro, e o pessoal ia comprar. Aqui tinha escravos, o convento tinha escravo, que até eu vi uma pessoa falar, eles tinham, mas tratavam muito bem, não tratavam com grosseria, né? E eles precisavam de alguém que fizesse o serviço, porque eles tinham o trabalho da igreja, né? E dentro do patrimônio cultural, nós temos muitos engenhos no município, nós temos igrejas, nós temos o convento de Santo Cristo. Desde 1937, o convento de Santo Antônio de Pojuca é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. Na verdade, o convento e seu entorno,
mas na realidade isso não acontece. Acho que falta consciência, talvez, dos cidadãos em saber que aqueles bens que circundam o convento devem também ser preservados, né? As praças, as fachadas das casas, dos imóveis. Então hoje eu fico triste porque tiraram o calçamento e destruíram as árvores que tem aí, as árvores. Cortaram tudo, destruíram tudo. É uma das cidades mais antigas de Pernambuco, na realidade. Infelizmente, os monumentos não foram zelados, desapareceram quase todos, restando apenas a igreja de Nossa Senhora do Livramento, que hoje funciona como matriz, e o convento dos franciscanos, que é de 1602, a primeira experiência, e 1606, a fundação. O convento tem uma igreja conventual, é o convento de Santo Antônio de Pojuca. A igreja é a igreja do Santo Cristo de Pojuca, que é o santo mais venerado do município, apesar de seu padroeiro ser São Miguel de Pojuca. Esse santo milagroso, Santo Cristo, sempre atraiu multidões de romeiros que vinham ao município em busca de fazer orações, agradecimentos por milagres alcançados. A imagem do Senhor Santo Cristo tinha isso de especial. Os dois braços erguidos para o céu. Os braços estendidos significavam a universalidade da salvação. Mas ele dizia, não foi para todos que Cristo morreu, não. Ele morreu para os privilegiados. E faziam as imagens com os braços erguidos para o céu. Não aceitavam a imagem de braços estendidos. Isso era pregado pelo bispo Jansen, que foi condenado pela igreja por causa dessa heresia. Quando os holandeses invadiram Pernambuco em 1630, provavelmente eles queriam transformar a igreja em igreja calvinista. Mas em respeito, talvez, ao povo, ou não tanto em respeito, com medo das reações, eles toleraram que os frades celebrassem nas casas. Então os frades ficaram celebrando nas casas, mas não deixavam de olhar o convento. Sempre apareciam para olhar o convento, que era a cavalariça deles aqui. Então, o convento foi tomado pelos holandeses. Agora pode imaginar como não estragaram as coisas, né? E aqui foi que partiu a maior reação para a restauração pernambucana. Aqui nesse engenho Tabatinga, que pertencia então ao capitão Amador de Araújo, aqui se iniciou a debandada de holandeses em direção ao Recife. Daqui, os holandeses foram expulsos a pau e pedra, pauladas e pedradas nos holandeses. Não me conste que haja outros monumentos tombados em Pojuca, que faz pena. Mas existe um projeto da Secretaria de Turismo, Esportes e Cultura do município para desenvolver e transformar esse potencial em um produto turístico, que é uma forma de também valorizar e preservar esse patrimônio. Chegou a hora, talvez, de corrigir o passado e dizer, como Manuel Bandeira, o próprio tempo é o bom remédio, goza a delícia da manhã.